Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um framework chamado Kinevin, que pode te ajudar, dentre outras coisas, a analisar e decidir o que fazer com riscos de projetos. Eu vou tomar como exemplo aqui projetos pequenos, os famosos freelas, mas você pode aplicar essa mesma técnica, esse mesmo framework, para projetos e situações maiores e mais complexos. Aliás, esse framework trata justamente de identificar complexidades. Vai ficar mais claro quando você assistir o vídeo. Eu vou trazer aqui um framework para análise de risco. Esse framework ele se chama Kinevin, ele foi criado pelo Dave Snowden e ele é utilizado para fazer vários tipos de análises e uma delas é análise de risco. Identificou um possível risco no projeto. Certo? Antes de você identificar, você está no que a gente chama de desordem, que é aqui no meio. Beleza? Desordem, você não faz ideia. Pegou o risco, deu uma estudada nele. Vamos dizer lá, o risco é que o cliente quer usar uma tecnologia que eu nunca utilizei. Por exemplo, blockchain. Vamos chutar aqui uma tecnologia qualquer. Estou no âmbito de desordem. Eu vou ter que dar uma olhada a respeito, ainda na fase de análise, para tentar entender, certo? Se esse risco ele está no âmbito, né, na zona clara. O que é uma zona clara? Ah, beleza, eu achei que era um risco, mas não é. Certo? Não é. Realmente é algo que eu achei que era um risco, mas não é. Tem API, tem não sei o que, tem biblioteca e tal. Vai ser tranquilo para mim. Então, beleza. Esse tipo de risco aqui, tranquilo. Não preciso me preocupar. Posso assumir como uma atividade, né, posso incluir no meu escopo, sem problema nenhum. Às vezes, o risco ele não é algo complexo ou caótico. Ele é algo complicado de fazer, porque geralmente é algo que vai demandar tempo, geralmente é algo que você até olhou ali por cima a documentação, por exemplo, da biblioteca ou da tecnologia, você até entendeu mais ou menos como fazer, mas é a primeira vez que você faz, certo? Isso é o que a gente chama de complicado. Tá? O complicado ele é diferente do complexo. O complicado é aquilo que você sabe como fazer, né, sabe o que executar, só que é, né, complicado de fazer, é trabalhoso, né? Você vai ter que testar, vai ter que corrigir, vai ter que, né, vai ter algumas iterações ali, certo? O complexo já é aquilo que você não consegue associar muito bem a causa e efeito do que você vai fazer. Né? Você não é diferente de, por exemplo, já trabalhei com vários bancos de dados SQL. O cliente quer um novo banco de dados SQL que eu nunca trabalhei, mas é SQL. Né? Isso não é complexo, isso é talvez no máximo complicado. O complexo seria, minha vida toda eu trabalhei só com SQL. Agora o cliente me apareceu com um banco no SQL, completamente diferente de tudo que eu vi na minha vida. Isso vai para a linha do complexo. Perfeito? O complicado e o complexo, né, a gente consegue, dependendo do seu grau de apetite a risco, consegue lidar dentro de um freela. Agora, o caótico não. Tá? O caótico é aquele risco, cara, tu não faz a mínima ideia do que fazer, como resolver, para que lado tu vai. Tá? Aí não assume. Tá? Não assume esse BO, porque é problema na certa, principalmente falando de freela. Né? Porque você não tem muita margem de manobra, você não tem muito tempo para corrigir curso, certo? E o cliente cria uma expectativa em freela de valor fechado. Ó, eu vou te pagar, vou chutar aqui, vou te pagar 5 mil para você me entregar X. Se você entrar na noia de aceitar riscos caóticos, né, assumir riscos caóticos, ou até mesmo alguns complexos demais, você corre o risco de simplesmente jogar fora, né, o seu tempo tentando fazer algo que você talvez não consiga fazer, ou que vai levar muito mais tempo do que você teria para fazer. Então, resumindo, né, o Kinevin é para ajudar vocês a pensar onde é que o risco se encaixaria aqui e tal, se eu posso assumir ou não o BO e tudo mais, tá? Tem muita literatura a respeito desse framework, quem quiser estudar ele mais a fundo, sobre como pensar, sobre como identificar. A ideia aqui era trazer uma ferramenta para vocês. Um resumo do resumo seria, se o risco é baixo, tá? O que é um risco baixo? É o complicado ali. Complicado, o claro eu nem considero risco, tá? Se está muito claro como resolve, para mim não é risco. Eu assumiria o complicado como risco baixo. Eu costumo incluir, novamente, você não é obrigado a assumir risco nenhum, costumo incluir no freela, né, e assumo como um item. Perfeito?
Assumo como um item ali do backlog normal. Vou ter que estimar ele logo mais à frente. Acho que é na próxima fase, ou na 4 ou na 5, não lembro agora. Mas eu vou incluir ele no backlog, sem problema nenhum. Beleza? Um risco médio, então algo complexo, daqui a pouco algo que eu nunca fiz, mas eu dei uma olhada na documentação, mais ou menos entendi como é que é, né? Eu considero como médio. Eu vou incluir no backlog, certo? Mas, como eu tenho essa incerteza, eu vou incluir também um outro item adicional no backlog, que é uma prova de conceito. A gente costuma chamar isso de prova de conceito, ou de spike, ou de POC, né? É uma prova de conceito. E eu vou explicar daí na proposta, ó, como você quer tecnologia tal, ou tecnologia A ou tecnologia B, ou como eu entendi que precisa usar tecnologia A ou B e eu não tenho experiência nessa tecnologia específica, eu vou precisar incluir aí algumas horas de estudo, né, de experimentação, de prototipação. Se não quiser chamar de estudo, para o cara não achar que tá pagando para te estudar, e ele vai estar mesmo, você pode chamar de prototipação, né? Eu preciso fazer um protótipo, né, antes de executar de fato a funcionalidade, né? E isso precisa ser pago, porque isso demanda trabalho. Beleza? Então você vai incluir o item e vai incluir também, né, uma prova de conceito, né, um protótipo daquela funcionalidade, daquela tecnologia, que seja. Agora, se o risco é alto, que seria aqui o caótico, eu recomendo que vocês não incluam aquele item no projeto, certo? Que vocês antes, né, façam uma prova de conceito, façam um protótipo que utilize tecnologia, que mitigue aquele risco, né, na etapa de análise ainda de preferência. Se você não tem esse tempo para fazer isso, você tem que explicar para o cliente e pedir esse tempo, né, e dizer também que vai ter que fazer umas pesquisas para ver se é viável para você, por exemplo, poder de fato apresentar uma proposta. Porque senão você vai entrar numa roubada. Tá? Se você pegar um requisito que tem um risco caótico, um risco alto, e você não tiver sorte, porque você vai estar trabalhando com sorte, não mais com competência, você pode tomar um prejuízo danado. Tá? Ou até mesmo inviabilizar o freela depois. Às vezes você vai ficar tão, né, perdido ali que você achou que era possível fazer aquilo e nem é. E aí você vai ter que cancelar o freela e dificilmente o cliente vai querer pagar por um freela cancelado, né, que não entregue nenhum valor. Tá bom? Então minha recomendação é, ou você faz essas provas de conceito para risco alto, visando diminuir o risco, daqui a pouco você vai ter que quebrar em diferentes partes, ou diminuir só o risco porque você entendeu depois de estudar que ele é médio ou baixo agora. Tá? Ou então, em outra hipótese, eu recomendo não incluir. Luiz, eu também não quero incluir risco médio. Ok, também não inclua. Aí, novamente, é as regras de cada um, né? Cada um deve escolher aí o que se sentir mais confortável. Beleza? Depois dê uma olhada em mais detalhes desse framework aqui, que ele é bem interessante para esse tipo de análise, tá bom? E aí, gostou do Knefin? Já conhecia? Vai aplicar? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos dar aí uma expandida no conteúdo. Agora, se você gostou do vídeo, se te trouxe uma ferramenta nova, ideias novas, eu vou pedir o seu like, retribuição ao meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!